A gangue Laramie, também conhecida como Laramie Corporation ou Larame's Gang, é uma gangue de bandidos contratados por famílias ricas para pressionar pequenos proprietários de terras a vendê-las. Eles surgiram na parte do epílogo do jogo em 1907, tendo como principal área de atuação a região de Big Valley, no estado de West Elizabeth, sendo conhecidos por sua intimidação, praticando roubos e assassinatos para alcançar seus objetivos. Obviamente, tais feitos existiam antigamente na vida real, refletindo a época dos pistoleiros contratados tipicamente por grandes fazendas durante o início da década de 1890 na infame Guerra do Condado de Johnson, em Wyoming, que tem sido uma base popular para inúmeros romances, filmes e programas de televisão de faroeste. Apesar de possuírem uma pequena divisão hierárquica, contendo apenas um líder e outro membro notável, a gangue Laramie desempenha um papel importante em Red Dead Redemption 2 por várias razões, enriquecendo a experiência de jogo de diversas maneiras. A presença da gangue Laramie proporciona aos jogadores conflitos intensos e desafios significativos, onde os encontros com a gangue ajudam a desenvolver a personalidade e a história de John Marston na primeira parte do epílogo. As interações e batalhas com a gangue revelam a determinação de John em proteger sua vida e sua família, destacando seu crescimento desde os eventos principais do jogo. A gangue Laramie enriquece a narrativa ao adicionar camadas de história e contexto ao mundo do Velho Oeste. Suas ações e motivações refletem as tensões socioeconômicas da época, como a luta entre pequenos proprietários de terras e grandes interesses corporativos. Nesse vídeo, você ficará sabendo sobre toda a história envolvendo esta gangue, como por exemplo, sua principal base e área de atuação, o personagem da história que contratou seus serviços, a fazenda em que estão determinados a fazerem seu proprietário vendê-la, a história relacionada a um membro notável que está sendo procurado pelos seus crimes, detalhes específicos de seu líder, incluindo até mesmo curiosidades relacionadas ao narrador que deu voz a este personagem, proporcionando até mesmo uma certa polêmica por conta de sua voz e muito mais. Aqui em nosso canal temos diversos vídeos falando sobre a história de várias gangues e organizações contidas em Red Dead Redemption 2, então fiquem tranquilos que esses vídeos relacionados serão mostrados nos vídeos finais para vocês estarem assistindo na sequência. Bom. Se curtiu o tema de hoje, já se inscreva, deixe seu like e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo insano aqui em nosso canal Mundo Aberto Games. A gangue Laramie é uma facção de criminosos contratados por proprietários de terras ricos para intimidar e pressionar pequenos proprietários a venderem suas terras. Sua principal base é a Hanging Dog Ranch, em Big Valley, West Elizabeth. Nosso primeiro contato com a gangue estará sendo apenas a partir da primeira parte do epílogo, que se passa no ano de 1907. A gangue Laramie começa a ameaçar a família Geddes para que vendam sua fazenda chamada Pronghorn Ranch a Abel Attenden, um proprietário de terra jamais visto, apenas mencionado no jogo, que contrata a gangue Laramie para intimidar David Geddes. Pronghorn Ranch fica bem próxima à base dos Laramies e David Geddes não pretende vender sua propriedade. Após os eventos ocorridos em todos os capítulos do 1 ao 6, John Marston decide deixar sua vida de fora da lei para trás e tenta construir uma vida honesta ao lado de sua família. No epílogo, ele, junto com sua esposa Abigail e seu filho Jack, vão em busca de trabalho na cidade de Strawberry. Na cidade, Abigail conseguiu um emprego como auxiliar de limpeza no consultório de um médico, e John Marston conseguiu um serviço de entrega, onde teria que levar mantimentos para Pronghorn Ranch. Engraçado que se visitarmos esse consultório nos momentos em que estamos vivendo essa parte da história, nunca conseguimos ver esse consultório aberto, e a porta sempre está trancada com o aviso de que ele saiu para pescar. Já até imagino que tipo de peixe esse cara deve estar pescando. Chifre! Chifre? Já sei! Chifre! É o ratinho! Seu marido! Ser corno ou não ser.
Ao chegar no local, John é recebido por Tom Dickens, que recebeu voz do ator Christian Kahn, sendo capataz supervisor de rancho na fazenda. E é através do proprietário do armazém geral da cidade, estando em busca de trabalho e se propondo a fazer entregas, que John acabou conhecendo Pronghorn Ranch. Quando John disse que estava à procura de trabalho e que tinha esposa e filho, automaticamente Tom Dickens não gostou da ideia de contratá-lo, tendo em vista que não é vantajoso contratar peões que não são solteiros por conta das despesas que são maiores. Muitos jogadores deixaram esse detalhe passar, mas se você observar detalhadamente a fazenda, irá notar que Pronghorn Ranch possui uma espécie de alojamento para peões solteiros, contendo diversos beliches lado a lado, oferecendo moradia aos peões da fazenda. Legal, né? Este é o principal motivo de Tom Dickens não aprovar a ideia de estar contratando um peão casado como John Marston, que na verdade, nesse momento da história, está escondendo sua identidade e de sua família, alterando seus nomes, com John Marston sendo chamado de John Milton, Abigail de Agatha e Jack de Lancelot. O problema é que John Marston, sem querer, às vezes falava seu verdadeiro nome durante as conversas. Isso acabou deixando todo mundo desconfiado, principalmente Tom Dickens. I'm David Geddes. Pleased to meet you. John, Jim, Milton. Como é que é? Good day, gentlemen. Sir. You hear that, John, Jim? Me ferrei, amigos e amigas. Caralho! Mesmo possuindo família e sendo um prejuízo de uma certa forma, o que fez com que Tom Dickens mudasse de ideia sobre contratá-lo foi a bravura de John. Enquanto estavam conversando sobre a possibilidade de contratar John Marston, Tom Dickens é surpreendido por dois integrantes da gangue Lermy, que começam a intimidá-lo, na tentativa de fazer com que o proprietário da fazenda Pronghorn Ranch, chamado Mr. Geddes, resolvesse vender a propriedade para Abel Atherton, um rico proprietário de terras que contratou os Lermys para obrigarem outros fazendeiros a estarem vendendo suas terras para ele. Ao perceber que estavam sendo chantageados e roubados, John prontamente enfrenta os dois membros da gangue e recupera a carroça, trazendo-a de volta. Tom Dickens fica admirado com suas habilidades e decide aceitar a ideia de contratá-lo antes mesmo de falar com Mr. Geddes, que recebeu voz do ator Jeff McCarty, proprietário da fazenda. Naquela mesma noite, tendo em vista que John possui mulher e filho, Tom Dickens não o deixou no alojamento com os demais peões. Ao invés disso, separou uma cabana para John já permanecer na fazenda, exercendo a função de segurança, caso os Lermys decidissem voltar durante a noite, prometendo trazer sua família que estava em Strawberry na manhã do dia seguinte. Com a aprovação de Tom Dickens, Mr. Geddes aceita contratar John. Em seu primeiro dia de trabalho, John conhece Abe, um dos peões da fazenda que recebeu voz do ator Scott Richard Foster. John então começa a realizar diversas tarefas no rancho, como cuidar do gado, reparar as cercas e proteger a propriedade das ameaças da gangue Lermy. Este período de trabalho em Pronghorn Ranch é uma parte crucial na jornada de redenção de John Marston e em seus esforços para construir uma nova vida para sua família. Com o passar do tempo, John Marston foi conhecendo aos poucos outros integrantes da família de Mr. Geddes, como os seus dois filhos e sua esposa. O seu filho mais velho se chama Angus e recebeu voz do ator Tyrus Tompkins. Já o irmão caçula se chama Duncan, que recebeu voz do ator Tananaman. E por fim, temos sua esposa Mrs. Geddes, que recebeu voz da atriz chamada Jill Jackson. John ajudou os filhos de Geddes, domando um touro para o irmão mais velho e ensinando seu irmão mais novo a dominar um cavalo de grande porte. Ele também ajudou Mrs. Geddes a estar realizando o parto de uma égua. Podemos observar também que o relacionamento entre Geddes e sua esposa não são dos melhores. Após ajudarmos Mrs. Geddes a realizar o parto da égua que estava prenha, aproveitando que seu marido estava fora, Mrs. Geddes convida John para tomar uma bebida em sua casa, alegando que seria com o propósito de estarem comemorando o nascimento do cavalo. Sei. Mas vocês acham mesmo que era isso que ela queria? Thank you. Oh, and Mr. Milton, feel free to make a call at the house sometime. Perhaps even now. A drink to toast our new arrival. I'd like that, but my wife is expecting me back. Oh, you're married? I didn't know we had any married hands. Eu acho que ela tava querendo isso aqui, hein?
Mrs. Geddes vive se queixando que seu marido passa muito tempo na cidade. Provavelmente deve achar que ele está o traindo, então talvez exista a possibilidade de Mrs. Geddes estar se relacionando com peões da fazenda. Será? Lembrando que esses fatos relacionados ao relacionamento de Geddes e sua esposa são apenas teorias. Cabe a nós analisarmos os fatos e tirarmos nossas próprias conclusões. Pouco tempo depois de terem sido expulsos da fazenda por John, os Lurmies voltaram novamente à fazenda, mas desta vez ao lado de seu líder, que o jogo não nos revela seu verdadeiro nome. Mas sabemos que este personagem recebeu a voz do ator chamado Mason Hensley. Este personagem contido no jogo gerou uma certa polêmica com referência à sua voz, pelo fato de ser muito parecida com a de Steven Ogg, ator que deu voz a Trevor Phillips em GTA V. I don't think that it was nothing. You were my best friend. Fancy Pants Geddes paying you to be tough for him, huh? Igualzinho, velho! Steven Ogg esclareceu para os fãs que ele não deu voz ao líder da gangue Lurmy em Red Dead Redemption 2. Ele mencionou isso em entrevistas e nas redes sociais para evitar confusões, pois muitas pessoas pensavam que ele estava envolvido nesse papel devido à sua fama por dublar Trevor Phillips em GTA V. Novamente, John Marston enfrenta a gangue entrando em luta corporal com seu líder. E após ter levado uma surra de John, o líder da gangue vai embora com seus homens, mas pretendendo voltar. Mr. Geddes toma conhecimento do ocorrido e comenta com John que se sente um pouco assustado com essa pressão que a gangue vem fazendo, tendo em vista que não deseja vender sua propriedade. Naquela mesma noite, Pronghorn Ranch é atacada pelos Lurmies. Como resultado deste ataque, eles roubaram parte de seu gado e assassinaram Mr. Tolbert, um dos peões não identificados que trabalhava na fazenda. Mr. Geddes pede para que John pegue suas armas e enfrente a gangue, deixando bem claro que não se importa com seu passado e qual seria seu verdadeiro nome. Go get your guns and head out. Guns? Oh, don't play coy with me, son. We need your help. I don't care what you used to do or what your name is. This is the land of second chances. Understood. Okay. Obviamente, ao entrar em casa para pegar suas armas, Abigail não gostou nada disso, mas não tinha muito o que ser feito. John pegou suas coisas e foi juntamente com Abe e Tom Dickens atacar a principal base dos Lurmies, a fazenda Ranging Dog. Após eliminar toda a gangue na parte de fora, John novamente entra em luta corporal com o líder da gangue dentro do celeiro. Mas dessa vez ele não ficou vivo para contar a história. O Marui foi feio. John voltou para Pronghorn Ranch, se reunindo novamente com Abe e Dickens. Mr. Geddes agradece a ajuda de John e eles permanecem aquela noite em estado de alerta, caso a gangue resolvesse atacar novamente. Após a morte do líder dos Lurmies, a gente fica se perguntando se a gangue deixaria de existir. Na verdade, ela continuou na ativa, com seus membros praticando seus crimes nas regiões de Big Valley. Na cidade de Strawberry, temos a oportunidade de estar indo atrás de um membro notável da gangue chamado Bart Cavanagh. Assim como os demais integrantes da gangue, Bart praticava diversos crimes relacionados à extorsão de propriedade, intimidação, violência e etc. O prefeito de Strawberry costuma fazer vista grossa a esses crimes, desde que sejam principalmente naquelas bandas de Big Valley que ficam próximas a Ranging Dog Ranch. O problema é que desta vez, Bart foi pego com a filha de um rancheiro, resultando em sua recompensa de $60, sendo colocada em sua cabeça por este motivo e pelos outros crimes citados. Considero este criminoso como sendo um dos mais fáceis de estar se capturando. Ele e toda a gangue estavam sob o efeito do álcool, sendo muito fácil capturá-lo de forma furtiva. Bocado de cachaça, né? Eu dormindo e chorando, filho. Tá dormindo, cara? Ai, só Bala voando e tu dormindo aí, cara? Só Jesus da causa. Nós sempre teremos chances de presenciar eventos aleatórios com a gangue Lurmy se passarmos na região de Big Valley, sem contar que também tem como atacarmos regularmente sua principal base em Ranging Dog Ranch, assim como também fazíamos com os O'Driscolls na época em que usavam este esconderijo até completarmos o capítulo 6. A gangue Lurmy não é apenas um grupo de criminosos,
mas um símbolo das lutas e injustiças que marcaram o Velho Oeste. Eles nos lembram que mesmo em tempos selvagens e indomados, as batalhas pelo poder e pela sobrevivência eram constantes. E é essa riqueza de histórias e personagens que torna Red Dead Redemption 2 uma experiência tão cativante e inesquecível. Como prometido, estão aí mais 3 vídeos sobre histórias de gangues nos vídeos finais. A história e origem sobre os Del Lobos, Skinner Brothers e Corja dos Murphys. Já se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.